O cheiro de graxa e disciplina pairava no ar daquele quartel no coração do Brasil, um lugar onde o tempo parecia ter congelado nos manuais do século passado. Para Ana Lúcia, uma jovem de 22 anos, aquele cheiro representava um sonho. Com os olhos brilhando de um idealismo que a cidade grande já não comportava, ela via na farda não apenas um uniforme, mas a continuação de uma herança. Seu avô, um homem cuja foto condecorada ela guardava na carteira, havia-lhe ensinado que honra e dever eram os pilares de uma vida com propósito, e era esse propósito que ela buscava passo a passo, no pátio de treinamento, sentindo o peso do coturno e a responsabilidade de um legado que pulsava em suas veias. Uma promessa silenciosa feita a si mesma e ao homem da fotografia. A rotina era esmagadora, calculada para quebrar o indivíduo e forjar o soldado. Alvoradas antes do sol, marchas exaustivas sob um calor impiedoso, noites interrompidas por simulações de alerta. A maioria dos recrutas eram rapazes rudes, filhos da terra, para quem a força bruta era a única linguagem compreendida. Ana Lúcia, com sua constituição delgada e um olhar pensativo, era uma dissonância naquele ambiente. Ela não competia na força, mas na precisão, na inteligência, na capacidade de observar e aprender com uma velocidade que desconcertava os instrutores. Cada nó que aprendia, cada arma que desmontava e limpava com perfeição, era uma pequena vitória, uma peça a mais na armadura que construía para provar que seu lugar era ali, não por favor, mas por puro e inegável mérito. No fundo, ela sentia a solidão do pioneiro. Era uma das poucas mulheres ali, e a invisibilidade era uma forma sutil de exclusão. Seus colegas não a hostilizavam abertamente, mas um muro invisível a separava das conversas, das piadas, da camaradagem que florescia entre os homens. Ela era tratada com uma formalidade fria, como um objeto de estudo ou uma anomalia que o sistema ainda não sabia como processar. Essa solidão, porém, não a enfraquecia. Pelo contrário, transformava-se em um combustível silencioso. Ela usava as longas horas de isolamento para estudar manuais táticos, para aprimorar sua pontaria, para entender a mecânica complexa daquela grande engrenagem militar. Ela sabia que, para ser vista, precisaria brilhar mais do que todos os outros juntos. A esperança ainda era a sua companheira mais fiel nas manhãs frias. Ela se apegava à ideia de que o exército, em sua essência, era uma meritocracia, uma instituição onde patentes e medalhas eram conquistadas, não dadas. Ela acreditava que, se continuasse a se dedicar com afinco, se provasse sua competência de forma irrefutável, as barreiras de gênero se tornariam irrelevantes. O sistema, ela pensava, era maior e mais justo do que os homens que o compunham. Era uma fé quase infantil na estrutura, na ordem, na promessa de que o esforço sempre seria recompensado. Mal sabia ela que a estrutura era feita exatamente pelos homens que ela precisaria enfrentar, e que a justiça, às vezes, precisa ser arrancada à força. Seu avô sempre dizia que a mente era a arma mais poderosa de um soldado. Não era sobre o tamanho do músculo, mas sobre a capacidade de antecipar o movimento do inimigo, de encontrar a falha na armadura, a brecha na defesa. Ana Lúcia levava essa lição como um mantra. Ela não apenas executava ordens, ela as compreendia, as dissecava, buscava a lógica por trás de cada comando. Era essa curiosidade intelectual que a diferenciava. Enquanto outros se contentavam em obedecer, ela queria entender a estratégia por trás da tática. Essa sede de conhecimento a tornava uma soldada excepcional, mas também a colocava em um caminho perigoso, um caminho que a levaria diretamente à colisão com a arrogância do poder. A oportunidade de mostrar seu valor, ou o que ela ingenuamente acreditava ser uma oportunidade, surgiu em uma manhã úmida, dentro da sala de planejamento tático. O ar era denso com o cheiro de café requentado e a tensão de uma simulação de alto risco que se aproximava. Mapas e diagramas cobriam a mesa central e os oficiais de alta patente discutiam as estratégias com vozes graves e confiantes. Ana Lúcia estava lá apenas para auxiliar, para trocar os slides da apresentação, uma função quase decorativa. Mas seus olhos não se limitavam a obedecer. Eles analisavam, conectavam pontos,
processavam informações, e foi então que ela viu uma falha, uma pequena, mas potencialmente catastrófica falha no plano. O homem que comandava a reunião era o Major Bastos, uma figura imponente, com um queixo quadrado e um olhar que parecia cortar o ar. Sua reputação o precedia. Era um oficial da velha guarda, um homem que acreditava que a hierarquia era sagrada e que as mulheres no exército eram um erro político, uma concessão à modernidade que ele desprezava profundamente. Sua voz era um trovão, acostumada a dar ordens e a não ser questionada. Ele apresentava o plano de ataque com uma autoconfiança que não admitia dúvidas, movendo as peças no mapa como um deus movendo mortais em seu tabuleiro. Para ele, a estratégia já estava decidida, perfeita, inquestionável. A reunião era apenas uma formalidade para garantir que sua vontade fosse cumprida. Ana Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A falha que ela identificou era sutil, um erro no cálculo de tempo para o deslocamento de uma unidade de apoio, que deixaria o flanco principal exposto por exatos 7 minutos. 7 minutos. Em um combate real, 7 minutos eram uma eternidade, um convite ao desastre. Ela travou uma batalha interna, falar ou calar. Calar-se era o seguro, o esperado. Era o comportamento de uma recruta, de uma mulher em um mundo de homens. Mas falar era o correto. Era o que seu avô faria. Era o que o dever exigia. O dever não era apenas obedecer, mas proteger a vida de seus companheiros, garantir o sucesso da missão. O silêncio, naquele momento, seria uma forma de covardia. Com o coração martelando contra as costelas, ela esperou uma pausa. Levantou a mão timidamente, um gesto quase infantil naquela sala de gigantes. Com licença, Major. Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Todos os olhares se viraram para ela. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O Major Bastos a encarou, os olhos semicerrados, a impaciência evidente em cada músculo do seu rosto. Ele não a via como uma soldada, mas como uma interrupção. Pois não, soldado, ele disse, o tom carregado de um desprezo mal disfarçado, como se a simples ideia de ela ter algo a dizer fosse um absurdo. A pressão no ambiente tornou-se quase física, uma força que a empurrava para baixo, ordenando que ela recuasse. Ela respirou fundo, buscando a coragem nas memórias de seu avô. Major, com todo o respeito, eu estava analisando os tempos de deslocamento da equipe Bravo. Se considerarmos o terreno acidentado no setor 3, eles não chegarão a tempo de cobrir a equipe Alfa. Haverá uma janela de vulnerabilidade de... Ela não conseguiu terminar a frase. A risada do Major Bastos a cortou como uma faca. Não foi uma risada de humor, mas de puro escárnio. Uma risada cruel, performática, feita para que todos na sala entendessem a piada. A piada, no caso, era ela, a audácia dela. A simples existência dela naquela sala, tentando usar o cérebro em vez de um esfregão. Então ele se inclinou sobre a mesa, o rosto transformado em uma máscara de fúria e desprezo. E na frente de todo o pelotão, de todos os oficiais, de todos os homens cujo respeito ela tanto lutava para conquistar, ele proferiu as palavras que se tornariam a marca em sua alma. Soldado, ele rosnou, a voz baixa e venenosa. O seu lugar não é dando palpite em planejamento tático. O seu lugar é garantindo que este chão esteja limpo para que os homens de verdade possam trabalhar. Volte para a limpeza, que é onde você realmente serve para alguma coisa. Cada palavra foi um golpe, uma humilhação pública, calculada para destruí-la, para colocá-la de volta em seu devido lugar. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ninguém a defendeu. Ninguém ousou encontrar seu olhar. Os colegas, que minutos antes eram apenas indiferentes, agora eram cúmplices. Desviavam os olhos, fingiam analisar os mapas, tornavam-se parte da mobília. Ana Lúcia ficou parada, sentindo o sangue fugir de seu rosto. O calor da vergonha era uma febre que a consumia. Não era apenas uma ofensa, era uma anulação. Ele não havia apenas discordado dela. Ele a havia desumanizado, reduzido sua identidade, seu sonho, seu legado, a um pano de chão. Naquele momento, ela entendeu a verdadeira natureza da batalha que teria de travar.
A reunião prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Mas para Ana Lúcia, o mundo havia mudado. Ela foi dispensada com um aceno de mão desdenhoso e caminhou para fora da sala com as pernas trêmulas, mas a coluna ereta. Cada passo era um esforço monumental para não desabar. As palavras dele ecoavam em sua mente, um veneno que tentava se infiltrar em sua autoconfiança. Volte para a limpeza. A frase não era apenas um comando, era uma sentença. Ele a havia sentenciado à irrelevância. E o pior era que, com seu silêncio, todos os outros na sala haviam assinado a sentença junto com ele. A guerra dela não seria em um campo de batalha distante, mas ali nos corredores daquele mesmo quartel. A partir daquele dia, a humilhação se tornou política institucional. As palavras do Major Bastos deram permissão para que o preconceito velado se tornasse aberto. Ana Lúcia foi sistematicamente designada para as tarefas mais sérvias. Enquanto seus colegas participavam de treinamentos de combate avançado, ela era enviada para limpar os alojamentos, para esfregar as latrinas, para organizar o almoxarifado. Cada tarefa era um lembrete constante de sua inutilidade para a função principal do exército. Era uma sabotagem lenta e metódica, projetada para quebrar seu espírito, para forçá-la a desistir, para que ela mesma acreditasse na mentira que Bastos havia contado. Os colegas que antes apenas a ignoravam, agora participavam ativamente do assédio. Piadas sobre mulheres na cozinha eram feitas em voz alta quando ela passava. Seu equipamento de treinamento às vezes desaparecia misteriosamente minutos antes de uma inspeção, forçando-a a receber uma punição por descuido. Ela se tornou um fantasma, uma sombra que se movia pelos cantos do quartel. Suas tentativas de reportar o assédio a outros oficiais eram recebidas com sorrisos condescendentes e conselhos para que ela se fortalecesse ou aprendesse a se adaptar ao ambiente masculino. O sistema não estava quebrado, ele estava funcionando exatamente como projetado, protegendo os seus e expelindo os estranhos. A solidão tornou-se sua companheira constante. As refeições no refeitório eram um exercício de resistência, sentada sozinha em uma mesa, enquanto risadas e conversas a cercavam como um oceano do qual ela não podia participar. As noites no alojamento eram as piores. No escuro, na segurança de seu beliche, ela permitia que as lágrimas viessem. Lágrimas de raiva, de frustração, de uma dor tão profunda que parecia física. Ela questionava tudo. Sua decisão de se alistar, seu sonho, sua própria capacidade. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela não pertencesse àquele lugar. O veneno estava começando a fazer efeito, e a dúvida era seu sintoma mais perigoso. Mas em meio ao desespero, uma nova semente começou a germinar. Uma semente de resiliência forjada no fogo da injustiça. Uma noite, enquanto esfregava o chão do refeitório até tarde, ela viu seu reflexo no piso molhado. Viu uma figura cansada, suja, mas cujos olhos ainda continham uma centelha de desafio. Foi um momento de epifania. Se eles queriam que ela limpasse, ela se tornaria a melhor na limpeza. Se a mandavam para o almoxarifado, ela memorizaria cada item do inventário. Se a colocavam na cozinha, ela aprenderia a logística de alimentar um batalhão inteiro. Ela decidiu transformar sua punição em sua arma secreta. Enquanto limpava cada canto daquele quartel, ela o mapeava em sua mente. Ela aprendeu sobre as tubulações, as passagens de serviço, as falhas estruturais que ninguém notava. Enquanto organizava o almoxarifado, ela aprendeu sobre o fluxo de suprimentos, sobre as vulnerabilidades logísticas, sobre o que era essencial e o que era supérfluo. Enquanto servia as refeições, ela ouvia as conversas, as reclamações, os medos dos soldados rasos. Ela aprendeu sobre o moral da tropa, sobre as panelinhas, sobre quem era líder e quem era apenas um seguidor. Sem que ninguém percebesse, ela estava acumulando um conhecimento íntimo e profundo do quartel, um conhecimento que nenhum oficial em sua torre de marfim jamais teria. Os anos passaram. Anos de trabalho duro, de humilhações silenciosamente engolidas, de um foco quase desumano. Ana Lúcia não apenas sobreviveu, ela prosperou nas sombras.
Em cada avaliação teórica, suas notas eram as mais altas. Em cada teste físico, ela superava seus limites, competindo não contra os outros, mas contra a versão de si mesma do dia anterior. Sua excelência era tão inegável, tão gritante, que mesmo o sistema corrupto não conseguiu ignorá-la por completo. Com relutância, as promoções começaram a vir. Primeiro a cabo, depois a sargento, e então, contra todas as expectativas, a tenente. Ela subia na hierarquia não pela política, mas por uma competência brutal e irrefutável. Cada nova patente era uma pequena vitória, mas ela não celebrava. Seu objetivo era maior. Ela se tornou uma oficial conhecida por sua eficiência silenciosa e sua abordagem rigorosamente justa. Os soldados sob seu comando a respeitavam, pois ela nunca pedia a eles algo que ela mesma não estivesse disposta a fazer. Ela conhecia o nome de cada um, suas histórias, suas dificuldades. Ela liderava pelo exemplo, com uma dignidade que contrastava fortemente com a arrogância de oficiais como Bastos, que a essa altura já havia se tornado coronel, sempre falhando para cima, como muitos homens de seu tipo costumam fazer. Seus caminhos raramente se cruzavam, mas a memória daquela humilhação ainda ardia como uma brasa viva dentro dela. Ela agora era Capitã Ana Lúcia, uma mulher de 30 e poucos anos, cujo olhar carregava o peso de batalhas que não constavam em nenhum registro oficial. Seu idealismo juvenil havia sido substituído por uma determinação de aço, mas a compaixão em seu coração permanecia. Ela se tornou uma mentora para as poucas mulheres que ousavam seguir seus passos, protegendo-as discretamente, ensinando-as a navegar naquele campo minado. Ela era uma força silenciosa de mudança, uma anomalia que o sistema não conseguiu expelir e que, aos poucos, começava a transformá-lo por dentro. Ela não precisava mais provar seu valor para os outros. Ela o conhecia e esperava pacientemente o momento de usá-lo em sua plenitude. E então, o momento chegou. Não como ela imaginava, mas como a vida real costuma ser, de forma caótica, violenta e inesperada. Uma crise de segurança de altíssimo risco eclodiu no quartel. Um grupo armado, usando informações privilegiadas, conseguiu se infiltrar na base durante a noite, tomando o controle de um setor vital, o centro de comunicações. O alarme soou, rasgando a tranquilidade da madrugada, e o quartel mergulhou no pânico e na desordem. Era o cenário de pesadelo de todo comandante, um teste real, com vidas em jogo, onde não havia margem para erro. O caos era o juiz final da competência. O comando da operação de resposta coube, naturalmente, ao oficial de mais alta patente presente, o coronel Bastos. Ele assumiu o controle com sua arrogância de sempre, gritando ordens, movendo unidades no mapa com a mesma confiança cega de anos atrás. Ele elaborou uma estratégia de contra-ataque clássica, tirada diretamente do manual. Um ataque frontal, com força total, para esmagar os invasores pela superioridade numérica. Era um plano previsível, rígido e que subestimava grosseiramente a inteligência do inimigo. Era um plano que ignorava completamente o terreno específico e as vulnerabilidades daquela base. Era, em suma, um plano fadado ao fracasso. Como Ana Lúcia havia previsto anos antes naquela mesma sala, a estratégia de Bastos falhou. E falhou catastroficamente. As primeiras equipes enviadas para o ataque frontal foram recebidas por uma emboscada perfeitamente armada. Os invasores conheciam o layout padrão e usaram isso contra eles. O rádio se encheu de gritos, de pedidos de socorro, de relatos de baixas. O pânico começou a se espalhar. As ordens de Bastos se tornaram mais erráticas, mais desesperadas. Ele estava perdendo o controle. O homem que se orgulhava de sua autoridade estava sendo exposto, em tempo real, como um líder incompetente, cuja arrogância havia colocado a vida de seus homens em perigo iminente. Enquanto o caos reinava na sala de comando, Ana Lúcia estava calma. Sua mente trabalhava com uma clareza gelada. Ela não via o pânico. Via as peças do quebra-cabeça. E ela conhecia aquele quebra-cabeça melhor do que ninguém. Ela conhecia as passagens de serviço que não estavam nos mapas oficiais. Conhecia a tubulação de vapor que passava exatamente por baixo do centro de comunicações.
Conhecia a falha na parede dos fundos do almoxarifado, que dava acesso a um ponto cego da vigilância. Todo o conhecimento que ela adquiriu enquanto era humilhada, enquanto era forçada a limpar e a organizar, agora se unia em sua mente, formando um plano. Ela não pediu permissão, simplesmente agiu. Em poucos minutos desenhou um esquema em uma prancheta. Não era um plano de ataque frontal, mas uma infiltração cirúrgica. Uma pequena equipe, liderada por ela, usaria as passagens de serviço para chegar ao centro de comunicações sem ser detectada. Eles cortariam a energia do setor usando um acesso de manutenção que só ela conhecia, e no momento de escuridão e confusão, invadiriam por 3 pontos diferentes e simultâneos, neutralizando os invasores antes que eles pudessem reagir. Era um plano audacioso, arriscado, mas brilhante em sua simplicidade e em seu uso do conhecimento do terreno. Era um plano que só ela poderia ter criado. Com a prancheta na mão, ela marchou diretamente para o general da região, que havia acabado de chegar e observava o desastre de Bastos com uma expressão sombria. Ignorando a presença furiosa do coronel, ela apresentou seu plano. Falou com uma voz firme, clara, sem um pingo de hesitação. Cada detalhe, cada tempo, cada movimento estava calculado. O general, um homem pragmático que valorizava resultados acima de tudo, ouviu em silêncio. Ele olhou para a expressão de pânico e raiva no rosto de Bastos, e depois para a confiança inabalável nos olhos da capitã Ana Lúcia. Em uma crise não há tempo para a política, há apenas tempo para o que funciona. Faça, ele disse com uma única palavra. A execução do plano foi perfeita. Como um fantasma, a equipe de Ana Lúcia se moveu pelas entranhas do quartel. Os caminhos que ela havia percorrido tantas vezes com um balde e um esfregão. Chegaram ao ponto designado sem que o inimigo sequer suspeitasse de sua presença. Ao seu sinal, a energia foi cortada. A escuridão e o silêncio foram absolutos por 3 segundos. E então, o inferno. A equipe invadiu de forma coordenada com a velocidade e a precisão de um relâmpago. Em menos de 1 minuto, a situação estava sob controle. Os invasores foram neutralizados, o centro de comunicações foi retomado, e a crise, que parecia insolúvel, havia terminado, sem nenhuma baixa do lado deles. Quando a luz voltou, Ana Lúcia saiu do prédio, o rosto sujo de poeira, mas a postura impecável. Ela caminhou pelo pátio, onde toda a tropa estava reunida em um silêncio atônito. O general a esperava. O coronel Bastos estava ao seu lado, pálido, a personificação da derrota. O general não fez um longo discurso. Ele apenas olhou para Ana Lúcia e depois para a tropa inteira. Sua voz, quando falou, era grave e ressoou por todo o pátio. A partir de hoje, ele anunciou, esta base tem um novo comandante. Capitã Ana Lúcia, por sua bravura, sua inteligência estratégica e sua liderança exemplar sob fogo, eu a promovo a major e lhe entrego o comando deste quartel. O choque foi palpável. Um murmúrio percorreu a tropa. Uma mulher no comando, ali, naquele bastião do tradicionalismo, mas o murmúrio foi rapidamente substituído por um profundo respeito. Eles haviam testemunhado o fracasso da arrogância e o triunfo da competência. E então veio o momento que selaria a história para sempre. O general se virou para o coronel Bastos. Coronel, ele disse a voz gelada, preste continência à sua nova comandante. Por um instante, Bastos hesitou. Seu rosto se contorceu em uma máscara de incredulidade e fúria humilhada. O universo estava se dobrando de uma forma que ele não conseguia compreender. Mas a ordem de um general é absoluta. Lentamente, como se cada músculo de seu corpo se rebelasse, ele se virou para Ana Lúcia, a mulher que ele mandou voltar para a limpeza. A mulher cuja carreira ele tentou destruir. A mulher que acabara de salvar a todos por causa do conhecimento que adquiriu na humilhação que ele lhe impôs. Ele ergueu a mão trêmula até a têmpora. Seus olhos se encontraram com os dela, e nos olhos dela, ele não viu triunfo ou vingança. Viu apenas a calma dignidade de uma soldada cumprindo seu dever. A continência foi prestada. O som da mão dele batendo na lateral da cabeça foi seco, um estalo, que significava o fim de uma era e o começo de outra. Ana Lúcia assumiu o comando com a mesma eficiência silenciosa que a definia.
Ela não fez discursos sobre mudança, ela implementou a mudança. Criou um sistema de avaliação baseado estritamente no mérito, onde as oportunidades de treinamento e promoção eram acessíveis a todos que provassem sua capacidade, independentemente de gênero ou origem. Implementou uma política de tolerância zero ao assédio, com canais de denúncia anônimos e eficazes. Ela não liderava pelo medo, como Bastos, mas pela inspiração. Ela visitava cada setor, conversava com os soldados, ouvia suas preocupações. Ela conhecia o quartel em sua alma e agora o estava curando. O coronel Bastos foi silenciosamente afastado de qualquer função de comando. Um inquérito administrativo foi aberto para investigar sua conduta negligente durante a crise. As conclusões foram devastadoras, expondo um longo histórico de decisões ruins e abuso de poder. Confrontado com a desonra de uma expulsão, ele optou por uma aposentadoria compulsória, desaparecendo da vida militar em uma névoa de vergonha. Sua queda não foi celebrada com festas, mas com um suspiro coletivo de alívio. A justiça, às vezes, não precisa de trombetas. O silêncio da ausência de um tirano é, por si só, uma música vitoriosa. A cultura do quartel começou a se transformar. Os soldados, vendo que a competência era genuinamente valorizada, começaram a se esforçar mais. A camaradagem, antes restrita a pequenos grupos, tornou-se mais inclusiva. A história da comandante Ana Lúcia virou uma lenda contada em voz baixa pelos recrutas mais novos. Uma história sobre como a mulher que foi mandada para a limpeza acabou limpando a própria instituição da podridão do preconceito. Ela não era mais uma anomalia, era um padrão, o padrão a ser seguido, a prova viva de que a verdadeira força não reside na brutalidade, mas na resiliência inabalável do espírito humano. O legado dela não estava nas medalhas que eventualmente recebeu, mas nas vidas que mudou, nas jovens recrutas que agora viam um caminho possível para si mesmas, nos jovens soldados que aprenderam a respeitar a liderança baseada na capacidade e não no gênero. Ana Lúcia nunca esqueceu a dor e a humilhação do passado. Ela as carregava não como um fardo, mas como um lembrete de onde veio, das batalhas que travou no silêncio e da responsabilidade que agora tinha de garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo mesmo caminho de espinhos para provar seu valor. Muitos anos depois, já uma general condecorada, ela visitou o antigo quartel. Ao caminhar pelo pátio, viu uma jovem recruta de olhos brilhantes e idealistas discutindo um ponto de estratégia com seu sargento. O sargento a ouvia com atenção e respeito. Naquele momento, Ana Lúcia soube que sua verdadeira missão havia sido cumprida. Ela não havia apenas vencido uma batalha pessoal. Ela havia ajudado a mudar o curso da guerra, garantindo que o valor de um soldado fosse medido pelo conteúdo de seu caráter e pela força de sua mente, e não por qualquer outra métrica arbitrária imposta pelo preconceito. Quantas vezes, na nossa própria vida, uma voz autoritária tentou nos dizer qual era o nosso lugar? Quantas vezes o talento é mandado para a limpeza, para ser desperdiçado nas sombras da arrogância e do preconceito? A jornada de Ana Lúcia é um lembrete poderoso de que o valor que carregamos dentro de nós não pode ser apagado pelas palavras de outros. Pode ser suprimido, pode ser ignorado, mas ele continua lá esperando o momento certo para se revelar. A verdadeira justiça nem sempre chega rápido, mas ela chega para aqueles que se recusam a desistir de si mesmos. A história dela nos ensina que, às vezes, as maiores humilhações podem se tornar nossas maiores fontes de força. O conhecimento que ela adquiriu nos porões da base foi a chave que abriu as portas do comando. Isso nos faz perguntar: quais porões em nossas vidas estão, na verdade, nos preparando para nossas maiores vitórias? A resiliência não é sobre não cair, é sobre como usamos as pedras que nos atiram para construir a fundação do nosso próprio castelo. A dignidade não está em nunca ser humilhado, mas em se levantar todas as vezes com a coluna mais ereta do que antes. Pense nas pessoas ao seu redor. Quantas Anas Lúcias você conhece? Pessoas de talento imenso, de valor incalculável, que são sistematicamente subestimadas, silenciadas,
mandadas para a irrelevância. Pessoas que continuam seu trabalho com uma dignidade silenciosa, esperando por uma única chance de mostrar quem realmente são. A história dela é a história de todos eles. É um tributo à força que reside nos lugares mais inesperados, à coragem que floresce na adversidade mais cruel e à verdade de que, no final, a competência sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo na mais profunda escuridão. A imagem final daquela continência forçada é mais do que a vitória de uma mulher. É a vitória da meritocracia sobre o nepotismo, da inteligência sobre a força bruta, da justiça sobre o abuso de poder. É a ordem natural do universo se reajustando, colocando o poder nas mãos de quem o merece, de quem o conquistou com suor, lágrimas e uma determinação de ferro. Aquele gesto, aquele simples movimento de uma mão à têmpora, foi a rendição incondicional de um sistema falido diante da ascensão inevitável do verdadeiro valor. E isso nos dá esperança. A jornada de Ana Lúcia não é sobre vingança. É sobre restauração. A restauração de sua honra, de seu propósito e da própria integridade da instituição que ela jurou servir. Ela não buscou destruir seu opressor. Ela simplesmente se tornou tão inegavelmente boa que o sistema foi forçado a se curvar diante dela. Essa é a lição mais profunda. Não gaste sua energia tentando derrubar os muros que te impõem. Gaste sua energia se tornando tão forte que você seja capaz de atravessá-los ou de construir uma porta onde antes só havia parede. A força de Ana Lúcia não estava em sua farda ou em sua patente. Estava em sua recusa, em aceitar a definição que os outros tentaram lhe impor. Ela sabia quem era, mesmo quando todos ao seu redor tentavam fazê-la esquecer. Essa autoconfiança, forjada na solidão e na injustiça, tornou-se sua armadura impenetrável. E é uma armadura que todos nós podemos construir. Ela é feita de autoconhecimento, de perseverança e da fé inabalável de que nosso valor não é determinado pela opinião dos outros, mas pelos nossos atos e pelo nosso caráter. Em um mundo que muitas vezes parece recompensar a arrogância e silenciar a competência, histórias como a de Ana Lúcia são mais do que entretenimento. Elas são um bálsamo, são um farol. Elas nos lembram de que, embora a jornada possa ser longa e dolorosa, a justiça emocional é uma das forças mais poderosas do universo. A sensação de ver o opressor forçado a reconhecer o valor daquele que oprimiu é uma forma de catarse que alimenta a alma e nos inspira a continuar, lutando nossas próprias batalhas, por mais impossíveis que pareçam. A história dela nos convida a olhar para dentro, onde em nossa vida estamos permitindo que a voz de um Major Bastos defina nossos limites. Que sonho estamos deixando de lado porque alguém nos disse que não era o nosso lugar? A lição de Ana Lúcia é clara. Pegue o balde e o esfregão que lhe deram e use-os para aprender o mapa do território. Transforme cada obstáculo em uma aula, cada insulto em combustível. Prepare-se nas sombras, porque o seu momento de crise, a sua chance de mostrar seu verdadeiro poder, inevitavelmente chegará. E você precisa estar pronto. O verdadeiro poder não é aquele que é dado pela hierarquia, mas aquele que é forjado na adversidade. É o poder que vem do conhecimento profundo, da resiliência testada e de uma dignidade que se recusa a ser quebrada. Ana Lúcia não precisou gritar para ser ouvida. Sua competência falou por ela, em um volume que ninguém pôde ignorar. Ela nos ensina que a resposta mais eloquente à humilhação não é uma palavra de raiva, mas o som do sucesso, o som de um plano que funciona, o som de uma continência forçada. Portanto, da próxima vez que você se sentir invisível, subestimado ou colocado de lado, lembre-se da recruta que foi mandada para a limpeza. Lembre-se que, enquanto esfregava o chão, ela estava, na verdade, polindo sua armadura e afiando sua espada. A jornada para a justiça pode começar nos lugares mais baixos e humildes, mas é a direção que importa. E para aqueles que perseveram, para aqueles que se recusam a deixar que o mundo apague sua luz, o destino final é sempre um lugar de honra. Existem inúmeras histórias de coragem silenciosa ao nosso redor, esperando para serem contadas. Pessoas que, como a nossa protagonista, enfrentam a injustiça não com alarde,
mas com uma determinação inabalável. A jornada de Ana Lúcia nos lembra que a verdadeira força não grita, ela persevera, ela aprende, ela aguarda. E no final, ela não apenas vence, ela prevalece, reescrevendo as regras do jogo. Se você acredita no poder da resiliência para transformar destinos e restaurar a dignidade, compartilhe esta história. Ajude a espalhar a mensagem de que nenhum preconceito é forte o suficiente para apagar o brilho do verdadeiro valor.